Deus te abençoe, o Senhor Deus te guarde. Deus abra as portas do milagre na sua vida. E esse vídeo de hoje é mais um vídeo para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E quero contar um testemunho sobre o cuidado e livramento do Senhor Deus na minha vida. Nós sabemos que o Senhor, Ele cuida, Ele livra. E pela misericórdia de Deus eu tenho vivido isso a cada dia, a cada segundo da minha vida. Mas hoje eu quero falar sobre um testemunho, sobre o milagre, a proteção de Deus, naqueles momentos que muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem atenta para o cuidado de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Que eu sou uma pessoa muito lerda, eu corto, queimo, sempre estou com um machucado. Sempre fui assim, um machucado, um cortado, um queimado, ou tropeça, machuca a ponta dos dedos do pé, sempre assim, foi sempre assim. E eu já falei em vídeo anterior que eu nunca tive muita paciência para essa questão de dor. Sempre dei muito furúnculo, aí naquela área que estava doendo, aí ele apertava, como diz, para doer mais, para a dor ser verdadeira, porque eu nunca tinha paciência de suportar a dor. E aí, essa foi a minha natureza, sempre. Mas aí agora, passando por esse tratamento, a gente tem que ser mais atento, mais cuidadoso nesse sentido. Mas falando sobre ser despercebida, eu continuei sendo muito despercebida nesse sentido. E aí, essa semana, pensando assim, lembrando de tudo aquilo que o Senhor já realizou na minha vida, e tem realizado na minha vida, veio à minha mente, na verdade foi semana passada, quando eu estava fazendo o roteiro do vídeo de semana passada, eu lembrei desse testemunho para eu contar nesse vídeo, que até no vídeo passado eu falei que hoje eu estaria contando testemunho. Então esse testemunho é sobre o cuidado de Deus na minha vida. Então, nesse tratamento, a medicação, ela me causou alergia. A minha pele ficou muito seca, super seca, e um dos remédios que eu tomo me deu alergia, mas só que eu não posso ficar sem tomar esse remédio. Então a alergia era uma coceira terrível na pele. Tinha dia que eu tinha que ficar clamando sangue de Jesus, para eu aguentar. E foram cremes e cremes para tentar resolver o problema. Alguns amenizavam, outros não, mas assim, sempre mudando de creme, sempre usando creme, e graças a Deus, por tudo. Aí, o ano passado, o médico passou uma medicação para eu estar tomando. E aí, mesmo assim, ainda a coceira continua, mas ela diminuiu. Aí agora eu estou usando, além dos cremes, estou usando um creme natural, que minha irmã preparou para mim, e graças a Deus estou usando, está sendo bom. Mas eu quero falar sobre essas coceiras na pele que me deram, coçava muito, estava machucado. E deu vários machucadinhos na pele, nas costas, assim na frente. Aí agora a gente está passando pomada para diminuir as cicatrizes, para a pele voltar à normalidade. E aí, o ano passado eu fui na mastologista, e aí ela observou essas cicatrizes na minha pele. Ela falou assim, Júnior, você tem que hidratar muito o seu corpo, porque estou vendo que tem aí as cicatrizes de machucado, você não pode ficar machucando sua pele assim, porque os seus leucócitos estão baixos, e existe um risco muito grande de infecção. Então você tem que ter o cuidado nesse sentido. E até então eu não tinha atentado, não tinha preocupado com isso. Eu tenho duas irmãs que são da área de saúde, e elas sempre falavam assim, comentavam assim, Júnior, você tem que ter cuidado, você não pode ficar cortando, machucando, mas nunca falou assim especificamente. Eu também nunca tive a curiosidade de perguntar. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre como Deus cuida da gente e a gente nem percebe. E aí, além desses machucadinhos da coceira, em 2023, eu estava sentado aqui no sofá, estava assistindo televisão à tarde, e o Gabriel estava em casa. Aí ele foi e preparou o café da tarde, trouxe o café, uma xícara num prato, não lembro se era pão, o que era, ou se era bolo, mas tinha alguma coisa para eu comer. Então na hora que eu peguei, que ele me entregou o prato, ali, que eu estava sentado no sofá, e aí eu descuidei, e aquela xícara virou. Na hora que aquela xícara virou, ela caiu toda sobre essa área aqui do meu corpo. E aí ele me entregou, virou as costas, saiu, e não que ele entregou com rispidez, ele entregou com educação. Fui eu que fui desatenta, em vez de ter tirado a xícara rápido, não. Aí a xícara escorregou no prato, e o café quente, acabado de coar, caiu todo assim no meu peito. E aí na hora que eu estava sofrendo aquela queimadura ali, sentindo aquela dor, eu fiquei meio desorientada. Eu ficava gritando nele, e aí até ele vir me socorrer, mas eu não tive o impulso de levantar a blusa. E aí a blusa ficou grudada na pele. Aí na hora que eu atentei e que eu puxei a blusa. Mas aí, na hora que eu levantei a blusa, tinha queimado toda essa parte aqui da minha barriga, do peito e da barriga. E foi uma queimadura feia. E aí eu fiquei ali, também não fui no médico, não fui na emergência do hospital, não falei nada, só minhas irmãs que ficaram sabendo, e eu fiquei ali passando a pomadinha que estava em casa mesmo, ali naquela queimadura. Aí quando eu fui na consulta, o médico que foi olhar, examinar as mamas, que ele viu aquela queimadura na minha pele,
né, ainda não tinha cicatrizado, ele falou assim, e essa queimadura, o que aconteceu? Aí ele foi fazer as perguntas para saber o que era, e os médicos têm que ficar atentos até sobre essa questão de violência doméstica, né? E ele não falou assim, mas a gente entende que também seja. Aí ele perguntou, queria saber o que aconteceu, e aí eu expliquei para ele todos os detalhes do que tinha acontecido. Aí ele falou assim, essa queimadura foi uma queimadura de 2º grau, e ele ficou ali preocupado, né? Aí indicou uma pomada para eu estar passando ali para terminar ali a cicatrização. Aí você fala assim, Júnior, e aí? O que você quer dizer? Eu quero dizer que eu só fui ficar atenta sobre os cuidados e a proteção de Deus depois que eu fui nessa médica em 2025, em julho do ano passado, que eu voltei nessa mastologista, e que eu acho que eu ainda nem gravei um testemunho sobre essa consulta, né? Sobre uma outra bênção maravilhosa de Deus na minha vida. Que as minhas irmãs, as 2 irmãs que eram da área de saúde, elas sempre me alertavam, tanto que quando eu sofri essa queimadura, a minha irmã que é próxima aqui, ela ficou preocupada, mas eu não fiquei fazendo questionamento para elas, e eu também não procurei pesquisar quais os riscos do leucócitos baixos, plaquetas baixas, porque meus resultados de exame sempre estão abaixo, né, como eu já disse nos vídeos anteriores, mas graças a Deus nenhum, numa situação alarmante, mas que mesmo assim coloca em risco, né, por estar com a imunidade baixa. E aí quando a médica falou, Júnior, porque os leucócitos baixos têm risco de infecção, que aí que eu fui atentar, né? Semana passada, eu lembrando esses fatos, esse acontecimento, do livramento que o Senhor Deus me deu. Nesses machucadinhos da pele e nessa queimadura, que foi uma queimadura de 2º grau. Então não foi uma queimadura leve, uma coisinha assim, foi uma coisa mais grave. E que eu não procurei o médico, não procurei emergência. E aí o outro livramento que Deus me deu foi o ano passado, que me deu um furúnculo assim, ó. Me deu um furúnculo nessa região aqui. E eu a vida toda dei furúnculo. E eu nunca tive paciência com furúnculo. Que troço dói. Aí eu apertava para doer mais. Eu sempre falei assim, essa doer então dói de verdade. Não? Porque o furúnculo, quando ele está desenvolvendo, ele é terrível. Até ele inchar, vazar. E aí eu ficava apertando, eu forçava sair ali, aquele sangue vazar. Sempre tive essa atitude. Mas aí, quando eu comecei o tratamento, graças a Deus, eu já até falei em vídeos anteriores, que eu ficava dando sinais de furúnculos nas axilas, que eu achava que era furúnculo, mas na verdade que eram as ínguas da metástase. E aí, depois que eu comecei o tratamento, graças a Deus, eu não tive mais, né? As infecções, as inflamações, né, com o tratamento, elas sumiram, graças a Deus. Mas aí, o ano passado, surgiu esse furúnculo, deu um sinalzinho de um furúnculo aqui no meu ombro. E aí, ele cresceu. Aí, fiquei passando pomada aqui, mas só que eu não fiquei apertando. Esse furúnculo eu não apertei, eu deixei, ele ficou me incomodando, mas eu não fiz nenhuma loucura de apertar, de querer que o sangue saia. Aí, quando eu voltei no médico, né, aí nesse intervalo, né, depois da gente eu tive uma consulta médica. Aí quando eu cheguei no médico, falei, doutor, ele foi examinar as mãos, falei, doutor, deu um furúnculo aqui sim. Aí na hora que eu falei que deu um furúnculo, ele até olhou para o outro médico que estava na sala, que estava fazendo residência, que esse mesmo médico, eu lembro que ele estava na consulta anterior. Então na consulta anterior estava tudo ótimo. Aí na outra consulta deu esse furúnculo. E os dois olharam assim. Aí o médico veio, apalpou assim, olhou, palpou. Eu falei assim, não, então... Aí ele percebeu que ainda tinha um carocinho. Eu falei assim, não, ainda tá meio dolorido. Aí eu falei assim, Júnior, por que você não me passou a mensagem? Por que você não foi na emergência do hospital? Aí ele queria saber tudo sobre aquele furúnculo. Aí eu falei, você deu febre? Eu disse, não, doutor, não dei febre, não apertei, não inflamou, não chegou a ficar infeccionado, mas ficou dolorido e deu o caroço. Aí ele falou assim, o seu organismo o próprio organismo conseguiu eliminar o furúnculo. Então isso é um bom sinal. Mas... caso acontecer de novo, você tem que me passar uma mensagem para eu passar um remédio para você tomar, uma pomada, ou você vai na emergência do hospital. Não pode fazer assim, igual você fez. Tem que cuidar, tem que ter cuidado. Então, assim, aí eu falei, gente, como que Deus cuida? Eu sei que o Senhor ele cuida de mim todos os dias, todos os momentos. O Senhor tem me guardado, me livrado de tantos males. Mas esses dois, eu não poderia deixar de gravar esse testemunho, falando do livramento que o Senhor me deu da infecção. É uma queimadura de 2º grau, esse furúnculo e os outros machucadinhos que eu dei na pele. Então isso é o quê? Isso é o cuidado, isso é a proteção de Deus, né? Que Ele tem estado com as mãos estendidas sobre a minha vida e o meu organismo, mesmo ali aqueles exames de sangue, dando abaixo do mínimo ali naqueles número de referência, mas o meu organismo ele tem reagido, graças a Deus. O Senhor tem reagido no meu organismo para que situações piores não aconteçam, né, na minha saúde.
Então, eu louvo, eu glorifico o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Porque o Senhor, Ele tem sido tão maravilhoso comigo que eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de agradecer pela bondade e pela misericórdia de Deus. E a gente tem que ter nossos olhos, o nosso olhar, a nossa mente, nossas emoções muito atentas a esses livramentos que o Senhor faz. Os livramentos diários. A gente sai, a gente volta, o Senhor nos guardou. Na nossos afazeres do dia a dia, o Senhor nos guarde. O Senhor, Ele nos livra de todo mal. E eu glorifico o Senhor por esses milagres específicos, né? Dessa questão do furúnculo, da queimadura, dos machucadinhos na pele, que o Senhor não permitiu que eles infeccionassem e que uma situação pior acontecesse, que eu tivesse que tomar outros remédios mais fortes, ou precisasse de hospital na emergência. Então, tudo isso eu sei que tem sido cuidado e a proteção de Deus na minha vida. Então, por isso eu louvo e glorifico o Senhor, por tudo que Ele tem feito por mim. Eu quero ler um versículo aqui em Isaías, capítulo 26, verso 3, que diz, Isaías, capítulo 6, verso 23. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Glória a Deus. E como eu já falei nos vídeos anteriores, eu tenho procurado passar por esse tratamento, passar por esse processo, por esse período, mas com paz no meu coração, confiando no cuidado, na proteção, na cura, no milagre que Deus já realizou na minha vida. E esses milagres, eles têm sido a cada dia. Essa proteção, ela tem sido a cada dia, a cada momento na minha vida. Então, esse versículo fala aqui, ó, paz, mente firme em ti, né, em Deus, porque Ele confia em ti. Então, vale a pena nós confiarmos em Deus, vale a pena a nossa mente, o nosso coração, nossas emoções estar firmadas em Deus, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele cuida de nós. E que possamos ser gratos a Deus por todos esses cuidados, por essa proteção, por todo o livramento, por tudo aquilo que Ele tem realizado das nossas vidas. Então, mais uma vez, eu glorifico o Senhor. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo. E curte, comente e compartilhe. E que o Senhor continue te protegendo, livrando de todo mal, no nome de Jesus. Amém.